Nessa semana lemos na Torá a porção de Beha'alotecha, que começa nos falando sobre a mitzvah do acendimento da menorá, do candelabro sagrado no templo, candelabro de 7 braços, que era posicionado no templo, no recinto interior, no recinto mais sagrado, antes do Kodesh HaKodashim. Mais sagrado de todos era aquele recinto chamado Santo dos Santos, que continha a arca sagrada com as tábuas da lei, com a Torá, mas nesse lugar apenas o Kohen Gadol podia entrar, e mesmo assim uma única vez por ano, no dia de Yom Kippur. Então a antessala do Kodesh HaKodashim, o Eichal, aquele lugar que era chamado Kodesh, sagrado, né? O santuário, lá permanecia a menorá, e havia a mitzvah de acender a menorá diariamente, para que uma chama perpétua ardesse no templo. Então essa era a mitzvah especial do acendimento da menorá, com tudo o que ela representa, com tudo o que ela significa. Mas é algo interessante, justamente no título da nossa parashá, Beha'alotecha. Beha'alotecha significa quando você fizer subir, quando você erguer a chama. E todos os comentaristas observam que não está escrito aqui em hebraico Be'adlichacha, quando você acender a chama da menorá. Porque a menorá era acesa todo dia, haviam os pavios sobre azeite de oliva, conforme prescrito na Torá, e se acendia a menorá. Mas aqui a Torá, quando nos fala dessa mitzvah, ela não usa o verbo, a expressão, ao acender as velas, as lamparinas da menorá, mas sim, Beha'alotecha, ao fazer subir a chama. Quando se pergunta por que a Torá usa essa expressão, então dizem que aquele que acendia a menorá, em geral, era o Kohen, mas na realidade isso não precisava exclusivamente ser feito só pelo Kohen, mas é o que acontecia na maioria dos casos. Quando o Kohen acendia as velas da menorá, se diz que a mitzvah é ele acender bem, fazendo a chama prender no pavio, até que a chama já cresça, apareça, suba, se erga por si só. Às vezes nós acendemos uma vela, mas a chama ainda não pegou bem, ela pode se extinguir, pode apagar depois de alguns segundos. Então aqui se diz que aquele que acendia a menorá, ele tinha que tomar esse cuidado e fazer com que a chama pegasse bem, direito no pavio, de forma tal que ela subisse e crescesse por si só, mesmo depois que o acendedor fosse retirado da vela, do pavio, mas a chama continuasse se erguendo, se elevando. Nos diz o Rebbe que esse é um ensinamento muito importante para nós. Aqui é uma mensagem especial que nos diz: não basta apenas dar um clique, motor de partida, motor de arranque, acender a nossa chama judaica. Porque é sabido que nós temos 2 versículos bíblicos que nos falam de vela, comparando, com cada um com sua analogia. Um versículo diz que ner mitzvah vetorah or. Se fala que a mitzvah é comparada com uma vela, a Torá é luz, portanto as mitzvot, os preceitos divinos, são equiparados às velas. Também ner Hashem nishmat adam. Há um outro versículo que nos diz que a vela de Deus é a alma da pessoa. A alma da pessoa é comparada com a chama de uma vela. E aqui nós temos, inclusive até se fala que Deus diz a nós: cuidem bem da minha chama, das mitzvot, e eu cuidarei bem da chama de vocês, que é a sua alma. De qualquer forma, isso representa a menorá, e essa é a chama do judaísmo, a nossa alma, a nossa espiritualidade, que devemos fazer brilhar, encandecer, iluminar. E isso através do quê? Através das mitzvot, através da prática do judaísmo. E aqui se fala que não basta apenas um acender, não é? Uma vez deu um clique e acendeu, etc. Não, é necessário zelar e cuidar para que essa vela permaneça bem acesa. Não é? Que depois que até
foi retirada a mão daquele que acendeu. A mão daquele que acendeu pode ser do nosso pai, ou dos nossos pais que nos educaram no caminho judaico, ou dos nossos mestres, professores que nos ensinaram Torá e Mitzvot, mas chega um momento onde o judaísmo da pessoa deve ser para ela autônomo e independente, mesmo que não tenha alguém atrás empurrando ou puxando, etc., mas a sua chama já cresce por si só, já se eleva por si mesma. E mais do que isso, há um ensinamento especial aqui, nos diz o Rebbe, a menorá tinha que ser acesa nesse recinto sagrado, na frente do Kodesh HaKodashim, na frente dos Santos dos Santos. Há outras áreas e outros espaços no Beit HaMikdash, ou no Mishkan, no tabernáculo, ou no santuário, que também eram lugares sagrados, mas não, a menorá não podia ser acesa nem no pátio externo, nem em outro lugar sagrado, no lugar mais sagrado que se tinha acesso, além do Kodesh HaKodashim. E isso vem nos ensinar que sempre nos assuntos judaicos, nos assuntos espirituais, nós devemos procurar o máximo, nós devemos procurar o que de mais alto e elevado há. Não devemos nos contentar com mediocridade. Nós devemos ter uma constante busca por excelência. Devemos sempre, essa deve ser a nossa aspiração, Behalotecha, fazer subir, erguer, subir na vida, em todos os aspectos espirituais, não se acomodar e não se contentar com o mínimo ou com aquilo que já temos, mas sempre estar numa subida e elevação, sempre buscar aquilo que há de mais alto e elevado, o que está no lugar mais sagrado. Essa é a mensagem de Behalotecha, esse é o título da Parashá, que a nossa aspiração não deve ser apenas de acender a chama judaica nossa, de fazer permanecer acesa a nossa alma, o judaísmo dentro de nós, o cumprimento de mitzvot. Não basta apenas acender, não basta apenas manter acesa, mas sim tem que haver uma constante elevação, uma subida ininterrupta, sempre buscando um patamar mais alto. Por isso a Torá começa chamando essa parashá de Behalotecha, não só acender, mas fazer a chama sempre subir, sempre elevar. Esse é o nosso não apenas desafio, mas a nossa missão e objetivo, sempre estar escalando, sempre estar buscando excelência, sempre estar numa subida constante.